Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Vamos dar continuidade ao nosso propósito de devocional com salmos. Hoje é o Salmo 4. Já pega sua Bíblia para a gente ler, meditar juntos, orarmos juntos, amém? Vamos juntos nesse propósito. Esse lugar aqui é melhor, que a iluminação é natural, então eu acho melhor gravar aqui do que nos outros, os outros 2 vídeos que eu fiz foi lá na sala, mas esse lugar aqui eu tô achando melhor. Só que eu tenho que ficar segurando o telefone. Mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos orar e depois meditar a palavra. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo amor e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar a palavra, de estar diante da tua presença, de ouvir a voz do Senhor, de compreender a tua voz. Nos dá revelação, Deus, da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos entregar para o dia de hoje, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor. Que nós possamos sair daqui nutridos desse devocional. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 4. Antes de começar, eu quero dizer que se meus vídeos têm te ajudado, você tem acompanhado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso gera um engajamento e aí a gente consegue alcançar mais pessoas através da palavra de Deus, amém? Esse canal aqui é totalmente dedicado ao Senhor, não é monetizado. Quando for monetizado também será dedicado à obra do Senhor, às coisas do Senhor. Esse é um voto que eu tenho com o meu Senhor. Então nada disso aqui é para mim, é para o reino, é para o crescimento do reino de Deus. Amém? Então se você curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, nós vamos aumentar o engajamento e também expandir a palavra de Deus, se isso tem feito sentido para você. Amém? Então vamos lá. O Salmos 4. Como vocês sabem, eu uso a Bíblia King James. Desde quando eu converti, eu gosto dessa tradução. E aqui tem sempre um título. Fala assim: A segurança do fiel a Deus. Esse é um salmo de Davi. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim. Ouve as minhas súplicas. Ó filho dos homens, até quando difamareis a minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas ao seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer. Depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Que lindo esse salmo. Um salmo maravilhoso falando de como que quem confia em Deus tem segurança até para dormir. Porque às vezes a gente fica ansioso, pensando em muitas coisas, demora para dormir, não consegue conciliar as coisas, preocupado com muitas coisas, enche a mente de muitas coisas e não tem paz para dormir. E no final fala que, olha, em paz eu me deito. E logo adormeço, por quê? Só o Senhor me faz viver seguro e sem medo. Então, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Nós precisamos conhecer esse Deus que nos ama, que se entregou por nós, que se sacrificou por nós, para que a gente viva seguro e em paz. Para que a gente compreenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor, a amar ao Senhor, a conhecer ao Senhor, a obedecer ao Senhor, tudo que acontece nas nossas vidas está cooperando para o bem. Até aquilo que a gente vê que é mal, a gente acha, mas por que que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Às vezes a gente pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Isso está cooperando para o seu bem.
Isso está cooperando para o seu bem. Como que nós vamos conhecer o Deus que cura se a gente não viver um período de doença, de mazelas? Então, quando eu passei por um deserto, eu conheci vários aspectos de Deus. Hoje é dia 4 de janeiro, seria aniversário do meu pai. E para mim, uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor, com o Espírito Santo, foi em relação à morte do meu pai, que ele faleceu em 2023. O Senhor falou comigo claramente que iria levá-lo, né? Eu estava orando, jejuando enquanto ele estava no hospital, mas eu fiz uma pergunta para o Senhor se era para me continuar jejuando e orando, porque eu estava pronta para fazer isso pela vida do meu pai, ou se ele ia levá-lo. E o Senhor respondeu. Ele usou uma pessoa para mandar mensagem para mim no Instagram, falando que ia levar meu pai. E aí eu falei, então, a partir de hoje, eu não oro mais, só agradeço o Senhor e peço o Senhor me dar força à minha família para suportar esse momento, porque Deus já tinha decidido que ia levar. E foi assim, um momento que eu senti mais a presença de Deus. Foi nesse momento de dor, de luto, que eu senti Deus me acalmando, Deus falando comigo, Deus me orientando o que fazer, para a gente não entrar num ciclo de depressão, num ciclo de tristeza, porque o luto é difícil, não é fácil, e principalmente dos pais, né? Para minha mãe foi ainda mais difícil que a esposa, mas eu senti muito a presença de Deus, muito mesmo, me orientando, falando comigo, me acalmando. Então, assim, foi uma experiência única, apesar do momento ter sido difícil, mas foi uma experiência que ficou marcada no meu coração. Então, a gente precisa ter essa confiança, e é isso aqui que o Salmo fala. Olha, o Senhor requer, o que o Senhor requer de nós? Que a gente confie nele. A gente confie no que Deus está fazendo. Que Deus, ele tem o controle das coisas, que o Senhor está acima das coisas que acontecem na terra. Então nós precisamos confiar no Senhor. Olha que fala o 7. Olha, colocasse em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura na época de trigo e vinho. Então, quem coloca alegria no nosso coração? O Senhor. Quem verá a felicidade? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Então, vê o Senhor, não vê fisicamente, porque o Senhor decidiu se esconder. E aí a gente tem de procurar, mas com o Espírito Santo a gente pode ver o vislumbre daquilo que Deus é, do que Deus faz. E aí, quando a gente tem experiências com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na terra, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ver a felicidade, a gente consegue ter certeza, não, Deus é comigo. Eu já tive algumas outras experiências com o Senhor e eu quero orar hoje para isso. Para que você tenha experiências com o Espírito Santo, experiências profundas. E saber, olha, o verso 3, Salmos 4, verso 3. Sabei que o Senhor faz maravilhas ao seu fiel. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ouvir a palavra do Senhor, obedecer. Por mais que às vezes seja difícil, que você olha para o lado, olha para o outro, mas parece que ninguém está obedecendo, que é só eu. Mas há 7.000 que não se dobraram. Há 7.000 que não se dobraram a esse mundo, que não se curvaram às coisas desse mundo, aos bens que esse mundo oferece. Tem 7.000, tem essa certeza. Não fique no seu coração machucado ou ferido, porque às vezes as pessoas ao seu redor não têm sido fiel a Deus, e você que é fiel a Deus tem passado por um deserto, por uma dificuldade, mas o deserto é um lugar de aprendizado. Deserto é um lugar que nós aprendemos a ser dependente de Deus, a depender somente do Senhor, não da nossa força, do nosso braço, mas do Senhor. Eu lembro que quando eu estava morando lá na casa que eu e meu esposo construímos, depois eu posso dar o testemunho disso, a gente precisou orar, porque o Senhor falou que não queria a gente ir lá mais, mas a gente não havia possibilidade de sair de lá, não tinha condições financeiras para sair para o mundo, não tinha. Então, qual que é o recurso meu e do meu esposo? Orar. Então, se a gente não tem condição de fazer, a gente vai orar, porque eu sei que Deus ouve. E aqui fala, olha, sabei que o Senhor faz maravilhas, eu sou fiel, o Senhor me ouve quando eu invoco. Então, foi isso que a gente fez.
Então esse salmo é a verdade do Senhor, a palavra do Senhor ela é eficaz. E a gente invocou o nome do Senhor e 5 meses depois a gente conseguiu sair de uma forma sobrenatural para essa casa aqui, que tem sido uma bênção nas nossas vidas e que foi assim um milagre do Senhor. Não tinha como, não tinha possibilidade, a gente já estava procurando e não encontrava, olhamos várias casas e não encontrar, até que Deus mostrou aqui para o meu esposo. E foi assim, algo de Deus mesmo. Foi muito rápido, nós pegamos a chave num dia, 2 dias depois a gente já estava aqui. Nós só não viemos antes porque a gente quis limpar, orar, chamar uma pastora para orar aqui também na casa. Por isso que a gente não veio antes, mas foi assim muito rápido. Então, a gente precisa aprender a confiar no Senhor e a orar de forma correta. Porque nós oramos buscando direção ao Senhor. O Senhor falou, sai da onde você está. Tá, amém, Senhor. Nós não temos condição, mas nós sabemos e confiamos que o Senhor irá prover. E que nós começamos a orar. Senhor, nos mostra o lugar, Senhor, nos dá, abra a porta pra gente, Senhor, nos ajude a encontrar o lugar, já que o Senhor não quer mais a gente aqui, então nos ajude, Pai, não nos deixe sair se a Tua presença não for conosco. Então a gente precisa aprender a ser fiel a Deus primeiramente e depois a confiar que o Senhor irá fazer no tempo dele. Porque às vezes a gente orou um dia e já quer que no outro dia a coisa funcione. Não, no tempo do Senhor. Porque durante o período que estamos orando, Deus também muda coisas no nosso coração. Muda motivação. Às vezes a gente quer por motivações erradas. O que Deus faz? No momento da oração, no momento que você está ali na presença de Deus, lendo a palavra, Deus muda a motivação do seu coração. É Deus que muda o coração da gente. Então, nós precisamos confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Não querer fazer as coisas pela força do nosso braço, mas buscar sempre direção. Então, se Deus está falando com você isso, para você sair de onde você está e você não vê possibilidade, não vê caminhos, não vê porta, não vê saída, comece um propósito de oração. Todos os dias ore em favor disso. É a oração intercessória. Ore em favor disso. Se queima no seu coração isso, ore, pergunte para Deus, a minha motivação está certa, Senhor? O Senhor quer mesmo que eu saia daqui? Pai, não me deixe ir em lugares onde a Tua presença não vá comigo. Lembra de Moisés? O Senhor falou assim que... Desculpa, gente. Que ia até tirar o povo lá da situação que eles estavam, mas ele não ia com eles. Então, qual o benefício de sair de um lugar e que Deus não vai estar? Não há benefício nenhum. Porque a presença de Deus é mais valiosa que qualquer bem material, que qualquer casa, que qualquer ambiente, qualquer coisa que a gente adquire. A presença de Deus é mais valiosa. Então não queira sair de lugares ou entrar em lugares onde Deus não vai estar. Sempre faça essa pergunta, essa oração. Senhor, só me permita ir se a Tua presença for comigo. E eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Amém? E tenha paz e tranquilidade. Você vai sentir isso. No momento que você começar a orar em favor disso, você vai sentir isso. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Você vai ficar em paz. As pessoas vão falar na sua cabeça, mas você vai ficar em paz. Sim, eu confio em Deus. Minha confiança está no Senhor. Ele me faz viver seguro e sem medo. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa direção. Senhor, se há pessoas aqui que estão precisando de mudar de lugar, Senhor, de ambiente, de estado, de casa, que elas possam ter clareza daquilo que o Senhor está falando com elas, que possa abrir uma porta para que elas consigam sair, se mover desse lugar. Ouve o nosso clamor, Senhor, ouve a nossa oração, o nosso pedido de mudança, de transformação. Mude também o coração, Pai. Não nos permita sair de ambientes, de lugares, sem antes mudar o nosso coração. Não nos permita ir a lugares. Não permita que essas pessoas vão a lugares sem a Tua presença, sem a Tua autorização. Pai, nos ajude a compreender a vontade do Senhor para nós, para esse ano de 2026 que se inicia. Tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós, planejou para nós, que nós possamos viver. Eis-nos aqui, Deus. Nos ajude a confiar em Ti, na mão poderosa do Senhor. Que ainda que a gente não veja, que o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor trabalha em nosso favor.
Nos ajude a ser fiéis ao Senhor, a permanecer no caminho do Senhor e a fazer parte daquilo que o Senhor tem planejado para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Nos ajude a fazer parte disso, Deus, de tudo que o Senhor tem planejado para o mundo nesses dias. Que nós venhamos ser cooperadores do Senhor nessa missão que é levar salvação, levar a tua palavra para que as pessoas sejam salvas, que nós sejamos incluídos no plano do Senhor de salvação. Obrigado por nos escolher, obrigado por abrir essa porta para que a gente achegue a tua presença e fale contigo e ouça a tua palavra e ouça a tua voz. Muito obrigado por cada direção que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse dia, abençoe as pessoas que estão junto comigo nesse devocional, que elas possam ter clareza do propósito do Senhor para a vida delas, que elas possam ter paz ao dormir, Senhor, e segurança, porque é o Senhor que nos guarda, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.